Meu Pai, The Father, filme de 2020, que acabou premiando Anthony Hopkins como melhor ator. Um monte de análise, gente, super técnica desse filme. Um filme que eu achei, assim, maravilhoso, muito bom. Ele trata sobre, não deixa muito claro se é demência ou se é Alzheimer, se bem que Alzheimer é um tipo de demência, mas enfim... e ali a montagem, a edição, o roteiro, olha, tudo muito legal, muito interessante. Eu não tem como você assistir esse filme e não começar a se sentir angustiado, porque parece que o filme tá sob o prisma do... Parece não, ele está sob o prisma majoritariamente do Anthony Hopkins, né? Que o personagem se chama Anthony, que está acometido, né, da doença. E, tipo, é muito emocionante. A última cena, então, entregou tudo, chorei, claro, entendeu? E não comprou, o filme não se vendeu com umas emoções, assim, baratas, mas no final, assim, porra, bateu fundo, assim, curti pra caramba. E tem algumas coisas, né, que é interessante ali, no caso, o Anthony Hopkins que já falei, é o protagonista, a Olivia Colman é a filha dele, novamente Olivia Colman, uma querida. Olivia Colman é a filha dele. Na história, você percebe que ele tem duas filhas, sendo que uma já faleceu, e a Olivia Colman é a que cuida dele. E esse pai, ele o tempo inteiro fala que prefere a filha que já faleceu, que era mais nova, e ele lembra de como era essa filha na infância. Então, assim, sem discutir a questão de você ter uma filha preferida, de você ter uma filha do que é filha caçula ou não, ou de ter perdido um filho ou não, que até porque ali ele não se dá conta, né, em diversos momentos, de que essa filha já morreu. Mas qual é o pai, né, que não tem aquela lembrança as melhores lembranças, né, pelo menos as mais marcantes, as mais emocionantes dessa filha criança? E ele fala assim, ela me chamava de papaizinho, ou seja, porque você lembrar, você já no momento, assim, de senilidade, né, já bem velho, assim, lembrar dessa filha que tinha todo esse afeto, todo esse carinho, todo esse amor nessa fase infantil, onde ela dependia de você, onde ela te idolatrava, onde ela... te amavam, né? O mundo ali, e ao contrário, era onde o pai cuidava da filha, e não numa situação ali onde a filha cuida do pai, né? Onde o pai já estava sendo um peso, aonde esse pai era turrão e a filha estava tendo problemas com aquilo ali, até problemas que eram trazidos pro casamento dela. Então você pensa, cara, quem é que não vai querer, né, ter esse tipo de lembrança? Qual pai que possa, mesmo que esteja saudável e tal, lúcido, que não tem essa coisa assim, cara, quando minha filha era criança, E assim, né, claro que é uma coisa que me leva a pensar, eu penso muito a questão da paternidade, né, porque eu tenho uma relação com meu pai muito especial, muito especial. Agora eu falo assim, né, minha relação com meu pai é muito especial. Mas, enfim, e aí eu fui assistir esse filme até com essa intenção mesmo. Aliás, eu já tinha visto, é porque eu já tinha assistido ao filme e lido o livro da Helena Ferrante falando sobre maternidade, então eu meio que senti essa necessidade de ver sobre paternidade. E só pra fazer uma adenda aqui, porque eu tinha até visto um filme antes, chamado Tal Pai, Tal Filha, que é um filme de 2018, é uma comédiazinha é uma comédia romântica, mas é uma comédia. Tá na Netflix. Ele tem uma premissa que eu achei assim, claro, essa era uma premissa patética, mas tinha tudo pra ser psicanalítica, né? Porque a história, a menina é abandonada no altar e aí ela faz a viagem dela de lua de mel, só que com o pai. Cara, ia ser perfeito isso. Pra mim, ia ser uma sinopse perfeita pra você fazer uma puta análise, entendeu? Freudiana ali de Electra e Agamenon, sabe? Da filha e o pai, imagina, nessa situação do casamento, quando ela é abandonada e quem entra no lugar pra viver esse momento especial com ela da lua de mel é o pai. Tipo, nossa, tinha tudo pra ser um filme, mas o filme é uma merda. O filme é uma merda. Mesmo sendo comédia, poderia ter sido bom, mas é uma merda. E o filme, por exemplo, Paternidade, com Kevin Hart, de 2021... acho que tá no Netflix também. Agora eu nunca lembro se as coisas estão no Netflix ou na Amazon. Mas esse eu acho que é Netflix também.
Outro filme ruim, quis abordar uma coisa assim que eu falei, cara, você podia ter abordado isso de uma forma tão maneira, uma forma tão legal. Gente, não é porque é comédia que a coisa vai ser ruim, sabe? Apesar de eu ter todas as minhas reservas com comédia, assim. Então, podia ter trazido essa questão de pai e filha, mesmo que ali no caso do Kevin Hart em Paternidade, fosse a questão dele ter criado a menina sozinho, então é uma coisa, um filme que termina ali ainda dentro da infância. E o Tal Pai, Tal Filha é um filme que o cara abandonou a filha e encontrou a filha já adulta, né, no dia do casamento dela. Então são duas questões diferentes, mas é a relação de pai e filha e que podia e devia ser bem trabalhada e não foi, assim, na minha percepção, não foi, pelo menos não foi o que eu queria, né? Eu vou falar assim, não foi o que eu queria. Agora, pra mim, por exemplo, vou até falar 3 filmes que a proposta não era nem necessariamente abordar essa relação pai e filha, que não sei o quê, mas que fizeram isso, assim, de uma forma muito maneira. O filme Júlio César, né, Julius Caesar, de 2002, ou seja, o interesse era tratar a história de Júlio César, o imperador romano, maravilhoso, ai meu Deus do céu, e acaba tratando da relação dele com a Júlia, filha dele, de uma forma muito parceira, sabe? Parceiros, assim, parceiro de estratégia, parceiro de política, parceiro de poder, e tipo, caraca, muito legal, entendeu? Mas é uma questão que tangencia, não é o foco do filme, mas mesmo assim, eu achei que foi bem trabalhada essa questão entre Júlio e Júlia, né? O filme Getúlio, que eu já fiz resenha aqui de 2014, trata muito bem da questão da relação do Getúlio com Alzira Vargas, né? Pai e filha. Aonde a ideia do filme é falar sobre os últimos momentos de Getúlio Vargas, né? Antes do suicídio, acho que, sei lá, foi 1, 2 semanas, não sei, que eles tratam. Não tô lembrada agora, mas... Pô, a relação de pai e filha, cara, foi muito bem trabalhada, uma relação ali de confiança, uma relação assim que até transcende a relação do Getúlio com a esposa. Porque, tipo, a relação do Getúlio com a Alzira é de, porra, cumplicidade, fechamento total, assim, entendeu? De respeito, de admiração, de amor, de tudo. Cara, né? E que foi ali, foi quem? Foi Tony Ramos e Drica Moraes, entregaram tudo, muito bom. Eu super recomendo. E o filme O Pai da Noiva, de 1991, com Steve Martin, que é um filme de comédia, né? Comédia de Steve Martin. Mas, tipo assim, eu nunca esqueço a cena em que ele tá lá, a filha acho que vem na faculdade, não sei, ela ia casar, né? Então ela foi visitar os pais e nisso ela desce escorregando no corrimão da escada e já pula no colo do pai, assim, né? E, poxa, era uma menina que já estava fazendo faculdade, estava perto de casar, e ela teve essa atitude infantil, e aquilo mostra o quanto que ela se via ainda nesse lugar de menina que pula em cima do pai, e do pai que recebe essa menina. Enfim, né? Nem vou mostrar uns vídeos meus aí pulando em cima do papai. Mas... mas é uma coisa muito assim, a comédia e é bem trabalhado e eu achei super maneiro. Então, assim, no filme The Father, né, que meu pai fala um pouco, tangencia um pouco essa relação da paternidade. Eu acho, né, ser pai de menina é uma coisa que eu brinco muito. Falo assim, cara, será que os homens estão preparados para ser pai de menina? Né? Eu acho que hoje em dia mais do que nunca, mas ainda continua sendo algo muito único ser pai de menina. Eu lembro que eu tive alguns problemas, assim, em relações há pouco tempo. E o que aconteceu? Eu parei e falei assim, cara, de forma bem psicanalítica, eu falei, opa, calma aí, eu não vou ficar enxugando gelo, colocando balde pra tampar a goteira, bora na causa, bora entender o que tá acontecendo. Então eu fiz um mergulho, né, dentro de mim, bem freudiano mesmo isso, e fui lá resgatar algumas coisas da minha relação com meu pai. E aí foi quando eu vi, por exemplo, e eu mandei um fragmento, assim, eu mandei um textão pro meu pai, né, depois de um tempo, assim, porque eu fiquei com raiva, eu esperei, mandei, escrevi, li, reli, esperei para depois mandar um textão pro meu pai. E quando eu respondi meu pai, eu falei assim, pai, eu tô saindo dessa relação tóxica, patológica, que a gente vive por 34 anos, né? Mas quando eu fiz isso, eu tava informando ao meu pai, mas na verdade era uma coisa pro mundo, né? Porque, tipo, Freud diz que
o pai é esse mundo, né? O pai é esse externo, assim, porque essa ruptura, né? O bebê tem aquela coisa com a mãe e o pai seria esse intruso, né? Então, tipo, o que determina a minha forma de relação. Então, eu vi que eu tinha umas visões muito equivocadas de relacionamento, de relação, assim, que era um reflexo da forma muito equivocada com a qual eu lido, por exemplo, com meu pai, entendeu? Então, assim, uma delas era de naturalizar, tipo, naturalizar que ambos se machucassem ou que eu fosse machucada sempre por alguém que diz me amar, entendeu? E que eu acredito que eu acredito, tá, gente? Eu não sou o tipo de pessoa assim. Se você falasse pra mim, Júnior, eu te amo, eu não vou ficar discutindo. Ah, não, você não ama. Eu acredito. Recebo. Mas, enfim, com o tempo a gente acaba aprendendo que às vezes a pessoa pode amar você e te machucar pra caramba, entendeu? Então, assim, é possível você. E vice-versa, né? Eu acho que eu já falei isso em outros momentos. Então é possível. Às vezes fica assim, então cada um fica com seu sentimento aí do lado, porque não dá pra ficar junto, né? Então, assim, eu amo meu pai pra caramba. É ainda a pessoa que eu mais amo no mundo. Ainda. Mas, por exemplo, esse ano eu vi meu pai 2 vezes, entendeu? E nas 2 vezes eu achei que podia ter sido ainda por menos tempo do que foi, assim, 2 vezes, assim, de parar e conversar com ele, porque é muito difícil, sabe? A gente se afeta muito e é muito complicado. Mas, enfim, a partir do momento em que eu comecei a ajustar isso ali com ele, que é um processo diário, todas as outras coisas foram começando a ficar fáceis de ajustar também. Então, assim, eu gostei de ver esse filme, eu lembrei desses outros filmes que eu vi, eu gostei de ver esse filme e pensar em toda essa questão no atual momento que eu tô. Recomendo esse pensamento, né? Então, igual eu falei que as obras da Helena Ferrante me fizeram pensar na maternidade, esse filme e os outros que eu citei aqui me fizeram pensar na paternidade. E quando eu penso na paternidade, pra mim, que é uma coisa muito... Eu penso no mundo... Paternidade pra mim é o mundo. Então, assim, recomendadíssimo. Assista. Disponível no Prime. Meu pai.